Criança lembra cor e alegria, né? E o quarto que a gente vai ver hoje tem tudo a ver com isso. Tá, então hoje é dia de tour pela suíte do Davi. O Davi é um menino de 5 anos de idade, coisa mais querida, né? Um sorriso super cativante. Super cativante, super alegre, super alto astral, super... Peralta. Parece que... Mas eu queria sapeca. Sapeca. Bom, tudo aquilo que se imagina de uma criança de 5 anos, né? Exato. Ativa, feliz. Super. E a ideia era justamente que o quarto dele transmitisse isso, né? Claro, mas aqui também eles tinham um plano de necessidades grande e a ideia é que o quarto atendesse dos 5 aos 10 anos mais ou menos do Davi. Então algumas escolhas foram justamente pensadas para atender isso, né? E a gente não tá falando de um super quarto. Aqui é um ambiente de 9 metros quadrados, é um quarto relativamente pequeno. E claro que quando a gente às vezes pensa nesses quartos infantis, dá pra mirabolar, né? Botar, sei lá, uma parede de escalada, um tobogã, a caverna do dragão. Espere, mestre dos magos. Olha, eu entregando a idade pra variar, né? Só que como as necessidades eram muitas e o espaço muito pequeno, a gente teve que ser mais criterioso e funcional nas escolhas, né? Sim, exatamente. Mas sem perder a alegria que o Davi merecia. Verdade. Mas então vamos às necessidades, Vamos né? lá. Primeira delas, eles queriam uma cama confortável pro Davi e para um amigo. Um roupeiro, ok, não precisava ser um big de um roupeiro, porque pensa que uma criança dos 5 aos 10 anos não tem um grande, né, volume de roupa. Precisava de uma bancada de estudos bem confortável, né, porque, enfim, ele está no colégio. E precisava de um espaço bem confortável para ele e os amigos jogarem videogame, que é a pira do momento ali, né? Ah, e um outro ponto. Como toda criança, ele tinha muitos brinquedos, mas ninguém queria quarto bagunçado. Como a gente tá trabalhando, então, no quarto pequeno, como eu comentei, de 9 metros quadrados, a gente tinha que ser bem funcional na parte do layout. E pra gravar um pouco das 4 paredes que o quarto do Davi tem, 3 delas estão ocupadas por esquadrias. Aqui a gente tem a porta de entrada, essa outra parede aqui a gente tem a porta que vai pro banheiro, porque é uma suíte, e aqui a janela. Aí, no fim das contas, uma parede inteira livre que sobra é só essa. E na hora de estudar o layout, a gente viu que o ideal era aqui, então, pra gente acomodar o armário dele, porque a gente tinha mais comprimento pra trabalhar. E já que ela era bem comprida, a gente conseguiu ali fazer metade armário e metade a bancada de estudos, porque como a gente falou, ele vai atender um quarto pra 5 anos, de 5 a 10 anos, não precisava de um mega armário, então essas duas portas aqui já comportavam super bem essa parte de roupas que ele precisava, né? Sim, em compensação, a parte toda de home office, essa sim era muito importante ser aconchegante e tal, né, pra motivar o moço ali a estudar. Já não é fácil manter 5 anos sentadinho numa cadeirinha estudando, né? O roupeiro tem 60 centímetros de profundidade. Essa parte da bancada a gente fez com 50 centímetros de profundidade. E aí, dos 10 centímetros do fundo que sobraram, a gente colocou esse porta-treco, que daí já tem as canetinhas ali bem acessível, já consegue botar um bloquinho de notas. E ainda ocupando um pouquinho da profundidade ali, a gente fez um pano de fundo dessa parte da bancada com uma lousa. E eu lembro também de algumas vezes durante as finalizações e até na época das fotos, ele sentado aqui em cima da bancada pintando, enfim. Eu lembro inclusive dos pais dele dizendo o quanto foi legal aquilo, que ele tava começando a desenvolver escrita, né? Sim. Nessa fase dos 5 anos e A como era lousa bom pra isso, né? Lousa é bem precioso pra essa fase, né? E daí, justamente pensando nesse lance do pincel e canetinhas e tananã, essa bancada aqui, a gente projetou ela toda numa melamina madeirada, que super resistente às melaminas, mas ela não é resistente a desenho de pincel atômico, né? Então, para isso, a gente botou um sobretampo de vidro incolor para conseguir resistir esses rabiscos do Davi. Sim, e ainda na parte de baixo, pode rolar um chute de tênis. Se fosse uma parede branca, em seguida ia estar virada num caos, né? Então a gente fez um revestimento também com a mesma melamina, que super fez o conjunto ali do todo. E também ali tem portinhas para esconder a fiação, né?
Porque se ele quiser ter um notebook, um computador nessa bancada, tem toda a fiação passada e fica escondidinho ali, não tem tomada aparecendo. A gente botou uma fita de LED ali no fundo, justamente pra conseguir iluminar esse momento que ele tá estudando, porque como tá nas costas dele a luz principal, ele vai fazer sombra, então a luz ilumina toda a bancada ali. Sim, que é outro ponto super importante. Além de ser confortável, tem que ter uma iluminação bem propícia pra isso, de preferência. Senão dá um soninho. De preferência uma luz um pouco mais branca pra manter a pessoa acordada mesmo, né? E aqui no roupeiro é um dos pontos bem fortes de cor do projeto, onde a gente fez as portas em laca azul pra trazer essa alegria e tal. E aí a laca, claro, é um material que não é tão resistente, então para bancadas, enfim, lugares que facilmente consegue riscar, não seria tão propício. Mas para as portas do roupeiro, como são na vertical, nos liberou um pouco de usar esse material e sem tantos riscos, né? Já falamos de duas necessidades, né? Já resolvemos o armário aqui nesse paredão, já resolvemos a bancada de estudos. E digo mais, esse armário aqui em cima da bancada de estudos, ele já acomoda alguma parte dos brinquedos do Davi e acomoda uma outra coisinha que logo mais eu vou explicar o que é. Aí a gente agora vai resolver então a necessidade da cama do Davi. Aliás, da cama do Davi e de no mínimo um amiguinho que ele queria poder levar pra dormir na casa dele. Então aqui na planta vocês notam que não sobrou muita opção, né? Não. A gente poderia trabalhar com uma cama nesse sentido aqui, trabalhar com uma beliche, mas aí temos aqui a janela. Pensa que, né, não ia ficar tão boa essa solução. O quarto já é pequeno, se ainda botar uma coisa com altura ia ficar claustrofóbico, né? Exato. E aí a gente poderia trabalhar com uma bicama, né? Uma cama de solteiro com uma caminha que puxa embaixo. Não seria alternativa porque eles queriam gavetões embaixo da cama. E daí, com essa cama extra, elimina essa nossa possibilidade. Aí que se pensou em trabalhar com uma cama de casal. Sim, se ela ficar encostadinha aqui nessa parede, no cantinho, super dá pra acomodar. O quarto realmente é pequeno, mas dá, tranquilo, mas a né? circulação principal se manteve, né? Entra no quarto, acessa a cama, acessa o armário, acessa a bancada de estudos e se dobra aqui pra direita, acessa o banheiro. E convenhamos, Davi amou. Não, aí vinha uma outra questão que o Davi sempre quis uma cama grandona igual dos pais dele. E aí ele teve a cama grandona dele, né? Como é que o Davi vai pedir pras titia realizar o sonho dele e a gente vai dizer que não? Claro que Bem sim. capaz, né? Nem que eu tivesse que brotar uns metros quadrados naquele quarto ali, a gente vai botar a cama de casal sim. E aí o Davi tem a cama de casal dele, quando vai amiguinho, dorme com ele, enfim, tá tudo resolvido. E ainda temos gavetões embaixo da cama, né? Que é o lugar onde ele guarda os brinquedos que ele mais brinca, porque daí fica bem fácil de acesso pra ele, inclusive não depende dos pais de ter que pegar de algum lugar e tá tudo resolvido. Eu gosto que ficou um quarto realmente bem funcional e buscando essa funcionalidade, quando a gente pensa em quarto de criança, tem que cuidar muito dessa questão dos acabamentos, dos materiais pra ser duradouro, porque criança não adianta, né? É um rastro de destruição. Tem esses momentos de cor, mas a gente tem uma base neutra que é o que a gente mais gosta pra conseguir pontuar as cores. Então a gente tem esse vinílico de madeira, a gente fez todas as paredes no cimento, no efeito que imita um cimento queimado e trouxe agora então esse branco pro mobiliário da cama que não é laca. Colocamos uma melamina pra conseguir ter a resistência que o mobiliário precisava, né? E daí esse mesmo branco já faz o conjunto com a cabeceira, que a gente escolheu de fazer ela de marcenaria, não é estofada, que ela na verdade tem duas funções. Ela protege toda essa parte da parede que fica mais acessível pro Davi. E dois, a gente fez ela de uma profundidade que não precisa muito, 4, 5 centímetros já resolve, mas que já consegue colocar uma fita de LED e fazer essa luzinha de cabeceira bem gostosa, né? Então resolvemos duas questões aí. E ainda sobre a cama, do outro lado tá a TV. E aí a cama, nesse canto, ela tinha toda uma função cama, mas uma função sofazinho também. Então a gente mandou fazer essa colcha, não é um edredom comprado pronto, a gente escolheu um tecido mais lúdico, mais legal, mandou fazer uma capa e mandou fazer todas essas almofadas pra ter encosto e tal, pra ficar um sofazão. Eu só imagino ele brincando, jogando essas almofadas pra cima com os amiguinhos, né, fazendo a farra. E aí, apesar de ter esse quê lúdico, a gente ficou ali nos tons de cinza,
cinza, pra ir realmente conseguir voltar com as cores, que entrou então o amarelo, entrou o vermelho, começando ali pelaquela espécie de mesinha de cabeceira, que ele não precisava de um super apoio. O Davi tem 5 anos, não tem celular, graças a Deus, não acho que criança de 5 anos tem que ter celular. Ele ia apoiar um livrinho que ele tava lendo, alguma coisa. Pra isso, inclusive, tem essa lumináriazinha de leitura aqui do lado, né, pra dar bem esse delicado, apoio. né? E daí ele adorou a ideia de trabalhar a inicial do nome dele. A gente mandou fazer sob medida essa mesa e laqueou de amarelo. E depois, pra complementar, os quadros entraram com essas molduras coloridas em todas as cores primárias. E aqui sim entra o momento do Davi, né? Sim, o momento mais lúdico do quarto, né? Sim. Que é uma super dica colocar isso em quadros que daí tu consegue facilmente trocar. O Davi tava super no momento Esquadrão Suicida, dos vilões, não sei o quê, mas... né, a gente sabe muito bem, daqui a pouco surge um outro filme. Agora ele já deve ter até mudado. Deve estar em outra vibe já. Deve estar do outro Coringa já. É. Mas daí muda a vibe, tu facilmente consegue mudar os quadros, consegue até aproveitar toda a estrutura de moldura de vidro, só troca por uma imagem do mesmo tamanho da que já tem. Então, facilmente consegue mudar tudo isso. E ali também a gente, como tu disse, a gente ganhou um super colorido, né? Aham. Que não precisa estar numa marcenaria mais fixa, sei lá, na base da cama, que é uma coisa que, com certeza, quando trocar o quarto todo, quando ele ficar adolescente, talvez essa base dessa Possa cama ficar. possa até ficar, né? Aí daqui a pouco o azul, provavelmente ele vai continuar gostando. Pode realmente trocar essas coisas que dão o toque mais infantil do quarto. A gente então vai aqui pra última parede do quarto, onde a gente colocou a TV pro Davi jogar videogame, mas também assistir a shows. Ele adora Rolling Stones, ele adora banda de rock. Ai, que amor! 5 Coisa anos, querida. ele adora banda de rock. Então aqui a gente acomodou a TV, já aproveitou e deu um toque lúdico, onde a gente botou esse letreiro com letra caixa, colocando Just Play, que é o momento realmente da brincadeira dele, da parte do videogame. Fez esses adesivinhos, tipo umas linhas frescurinhas de projeto, né? Não, é que era uma parede muito solta, né? É, a parede é. ali entre uma porta e outra, a porta principal e a porta do banheiro, e aí tu larga a TV, fica uma coisa meio solta. É. O adesivo realmente faz. Uma delimitada, né? Exato. E um outro, e por falar em distância, a distância entre ela e a cama era muito estreita também. Não podia ter outra, um mobiliário, alguma coisa assim, né? E aí? Cadê o videogame do guri? Cadê a net? Que agora não é mais net, é claro. Cadê? Cadê os aparelhinhos tudo? Ah, aí que a gente volta lá naquele armário que fica em cima da bancada do Davi, que é mais aéreo. Ali então é onde a gente acomodou todos os equipamentos que atendem a TV, que através daquele sistema que a gente já falou várias vezes aqui no canal, a gente usou o sistema IR, onde vai um cabinho até a TV e a pessoa controla todos os controles remotos olhando pra TV. Pode estar a porta do armário fechado, segue tudo funcionando 100%, né? Sim. É um milagre. É. Esse sistema é o milagre. E seguimos prometendo que vai ter um vídeo específico sobre esse sistema aqui no canal. A gente tem que vai gravar um fazer. dia que estiver implementando, né? É, comenta Daí, aqui embaixo se tu quer ver como é que funciona isso na prática, que a gente vai fazer um vídeo tipo, sim. tutorial sistema IR. Bom, então, dado fechado o quarto, a gente Sim. está do lado da porta, então que vai pro banheiro do Davi. Como eu disse, é uma suíte aqui. E o banheiro, ele não foi esquecido. Não. Todos esses materiais e essas cores que a gente falou agora do projeto do quarto entraram no banheiro também, mas de num outro formato algumas, né? Então, começando Nova roupagem. ali, uma nova roupagem. Roupagem banheiro. Começando ali o efeito concreto que tá em todas as paredes do quarto, entrou no banheiro como o porcelanato que faz todo o piso e faz todo o box do chuveiro. O azul que tá lá nas portas do roupeiro entraram aqui no banheiro também, bem presentes inclusive, né? Bom, ele também é a cor mais predominante no quarto, aqui também Aqui foi, né? também. E entrou num formato de revestimento aqui nessas duas paredes com o color market da Porto Belo Shop. E nessa é legal cor. que lá ele era um mega pano das portas, aqui ele entrou todo quadriculado, Aham. com o rejunte bem marcado, dando bem mais movimento, que também combina com criança, né? Sim. O amadeirado que tá lá no home office dele na bancada, aqui entrou na marcenaria do armário também.
O branco que tá lá na cama entrou aqui como Silestone. Inclusive, a gente fez essa cuba esculpida, que ficou super bonito, né? Super bem executada. Adoramos cuba feita na pedra, porque dá uma aparência bem clean. E o aéreo foi um grande ponto do vermelho. A gente acha importantíssimo ter aéreo em banheiro pra escova de dente, etc. E ao invés de trabalhar aquele espelhão que a gente usa muito pra ficar super clean, a gente aproveitou pra trazer o vermelho, que era uma cor importante. Colocou essas tarjas brancas que vocês estão vendo aqui nas laterais. São perfizinhos de LED que iluminam a face. Hoje o Davi ainda não tem barba pra barbear, mas se num futuro ele já tiver maior e precisar, ela faz uma luz frontal grande. Boa. Em breve ele vai precisar dessa luz pra espremer uma espinha. Ah, é verdade! E inclusive depois também colocamos uma luzinha com fita bem direta pra dar um charme no color market aqui que merecia. Eu só quero pontuar uma coisa bem legal. O vermelho, ele aparece aqui nesse banheiro, além do aéreo, ele aparece aqui nos puxadores, e são os puxadores da Zen, que são um charme à parte. E quem não percebeu, volta lá no início do vídeo, mas esses puxadores também aparecem na bancada home office, e a gente tem vermelho também no plafond do quarto. Sim! Quero ver, será que alguém reparou? Se não reparou, volta lá e dá uma olhada, porque ficou bem legal, né? É, no quarto o vermelho aparece bem pontual, mas no banheiro ele dá Tem que descobrir o vermelho ali no quarto, né? Acho que então fechamos o quarto do Davi. Já? Lindo, alegre. Ai, dá Eu vontade adoro até esse de quarto. fazer filho pra fazer um quarto, né? Tem, né? Mais um. E se gostou do vídeo hoje, então já dá um joinha que a gente vai ficar bem feliz. Sim, e comenta se gostou desse universo infantil. A gente tem aí o quarto de bebê que podemos falar, quarto de adolescente também, espaço kids, e tem um universo infantil aí que dá pra abordar. Se tu gosta, já deixa aqui nos comentários que a gente vai falar mais sobre isso. E antes de ir embora, não esquece de passar ali, se inscrever no canal se ainda não tá inscrito e ativar o sininho pra continuar assistindo o nosso conteúdo. Toda terça-feira estamos por aqui. Sim, Então tá, um beijo, até o próximo. beijo!